É um texto que provavelmente, por algumas vezes, você já deve tê-lo lido, já deve tê-lo ouvido e já deve ter assistido pelo menos uma dezena de filmes, desenhos, ilustrações, lido livros, ouvido louvores que relatam alguma parte desses versículos que nós lemos. Hoje, um dia comemorado por todos os religiosos. Digo isso porque quero abrir aqui um adendo para dizer que nós não somos religiosos, somos cristãos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para nós, o que se chama de Páscoa lá fora não tem valor algum. A Páscoa que tem valor para nós é essa que lemos, e aquilo que Jesus confirmou ao derramar o seu sangue ali na cruz e ressurgir 3 dias depois, trazendo a salvação a todos os homens. Mas eu poderia ter lido um texto no Novo Testamento, por que não dizer, sobre a ressurreição de Jesus. Mas quando me assentei aqui nesta cadeira, posso chamar de cadeira, muito parece um sofá, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma palavra um pouco diferente daquilo que eu desejava ministrar. E eu sou muito obediente quando o Espírito Santo dirige, porque a igreja não pertence à pastora Jarlene, a igreja não pertence à pastora que está hoje ausente, não pertence ao pastor querido aqui que está presente, ao presbítero e ao outro pastor que está aqui do lado, que é um prazer conhecê-lo, e Deus continue usando. A igreja não pertence a mim, mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo diz, é assim que tem que ser, o pregador, o preletor, que é obediente e que quer fazer a vontade do seu Deus, ele vai passar até por cima de protocolos teológicos, exegéticos ou até mesmo hermenêuticos, mas ele vai trazer para a igreja do Senhor aquilo que o coração de Deus está projetando para entregar para o seu povo. Nessa noite eu quero, nestes versículos que lemos, nesses minutos que queremos andar por essas linhas, Deus já falou muito aqui hoje. Quem chegou aqui, acredito que desde o início do culto, já percebeu quanto Deus vem falando, vem tratando, vem levantando, vem exortando. Deus vem trazendo o seu povo perto da sua presença. E eu quero trazer um tema, essa mensagem, um tema bastante sugestivo, e por que não dizer que o tema é o nome do livro, que é Saída. É claro que esse nome é da tradução da Septuaginta, que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Então saiu esse nome Êxodo, que significa saída. Entenda comigo que Deus estava preocupado com Israel, e eu não vou me ater muito no anterior a isso que lemos, porque senão eu precisaria de pelo menos 1 hora e 20 para poder chegar, e nós não temos esse tempo, e nem quero que você se canse de ouvir o pregador, muito embora Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Deus envia Moisés, e Moisés vai e consegue arrebatar Israel do Egito. E de repente, antes de sair do Egito, Deus vem e dá essa ordem para Moisés, dizendo para Moisés o seguinte: a partir desta data, será o primeiro mês do ano que vocês vão começar a viver. Por quê? Porque Israel estava se preparando para sair de 430 anos de escravidão dentro do Egito. É bem verdade que eu poderia dizer que não seria exatamente 430 anos de escravidão, posto que durante um período de mais ou menos uns 70, 80 anos, desde que as 70 almas que veio de Israel entrou no Egito, o faraó que ali estava era amigo de José e não oprimia o povo. Mas depois que morreu esse faraó, quando eles
não mais conheciam, sabiam quem era o povo de Israel, começaram a oprimi-lo. Mas eu quero ser fiel ao texto que diz que é 400 anos, mas se você olhar, a Bíblia vai dizer que é 430 anos que eles ficaram cativos no Egito. E segundo os historiadores, exatamente no dia em que faria 430 anos de cativeiro, foi o dia que Israel saiu rumo a Canaã. Mas nesta noite eu quero trazer para o teu coração já uma razão para você glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu falo que o tema desta mensagem é saída, eu estou dizendo que Deus já está articulando, preparando, e por que não dizer dessa forma, Deus está fazendo mover céu e terra para fazer você sair, ou seja, para você começar, não mais estar parado, mas começar a caminhar rumo àquela promessa que Deus tem prometido a você. Ou por que não dizer, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito a sua história, e aí Ele já estava fazendo algo que você talvez nem sabia. Ele começou a escrever os dias que você iria passar na face da terra. E por que não dizer, não começa hoje, você já está na caminhada, você já está no caminho da tua bênção. Mas nessa noite o Espírito de Deus diz ao meu coração, para dizer ao teu coração, Deus te trouxe aqui hoje para te dar um reforço na tua caminhada e para dizer, se prepara, porque o tempo de celebração perpétua está chegando na tua vida. Celebração perpétua quer dizer o seguinte, que é tão grande o milagre que Deus vai fazer na tua história, que todo ano você vai lembrar o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, vai impactar todos os que estão à tua volta. Todo mundo vai ficar assustado, vai dizer, meu Deus, não é possível que esse rapaz, não é possível que esta mulher, não é possível que esse homem alcançou tão grande coisa. Só pode ser Deus, e é Deus, porque aonde eu e você não podemos ir, Deus vai. Onde eu e você não podemos tocar, Deus toca. Onde eu e você não podemos resolver, Deus resolve. Onde eu e você não temos chave para abrir a porta, Ele tem. E a chave que está nas mãos de Jesus é a chave de Davi, que quando fecha não adianta bater, porque não vai abrir, mas quando abre, pode se levantar todos os demônios, pode se levantar o diabo, pode se levantar o maior exército. A porta que Deus abre vai ficar aberta, vai continuar aberta. E eu estou vendo nesta noite portas sendo abertas nesse lugar. Tem crente que entrou aqui pensando que seria mais um começo de semana difícil, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se prepara para a surpresa que Deus tem para você essa semana. A porta vai se abrir, a porta vai se abrir, vai acontecer milagre na tua história. Eu vou tentar parafrasear esse texto, não seguindo exatamente a sequência que ele está aqui, porque o tempo nem dá e não é tudo isso que eu vou precisar usar para o que Deus tem para nós aqui hoje. Deus dá ordem a Moisés. Primeira coisa que eles precisavam fazer, separar o sacrifício. Só que entenda, às vezes Deus pede sacrifício, não é a intenção do coração dele que você dê aquilo que você tem. A intenção é que você use aquilo que você tem para usufruir da bênção que Deus tem para a tua vida. Toda a congregação pegaria um carneiro ou um cordeiro de um ano, mas tinha que ser perfeito. E precisava guardar por 4 dias. E depois dos 4 dias e 4 noites, à tarde do 4º dia, então seria 4 dias e 3 noites, deveriam matar esse cordeiro, guardar o sangue e pegar o sangue e passar nos umbrais.
Eu quero abrir um atento aqui para dizer que todo esse texto aponta para Jesus. Olha a preocupação que Deus demonstra aqui. É preciso ter o sangue do Cordeiro. Não adianta comer o Cordeiro somente, precisa ter o sangue. Porque o sangue, porque o sangue desse Cordeiro, ele seria a garantia de que a última praga que o Senhor lançou sobre o Egito não chegaria aos filhos de Israel. Deus, ele não diz assim: eu não vou passar pelo arraial de Israel. Ele diz: eu vou passar pelo arraial de Israel, e a casa que tiver sangue, eu vou passar por cima. Daí surge o nome Páscoa, porque a palavra Páscoa, ela quer dizer passar, passar por cima. Então toda vez que o anjo chegava numa daquelas casas, o anjo que Deus enviou, Deus disse que é ele, mas na verdade é uma teofania. O anjo da morte vem. Você vai perguntar para mim: é a morte? Eu digo que não, é um anjo enviado por Deus para executar a sentença. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver com a nossa caminhada? Você vai entender. Tem gente preocupada com o que está acontecendo lá fora, e é para se preocupar mesmo, porque a Bíblia diz o seguinte: que o mesmo sol que ilumina para o incrédulo, para o maçom, para o católico, para o espírita, para o macumbeiro, para aquele que não tem nenhuma religião, é o mesmo sol que ilumina o crente. Não há diferença. Todos na terra estamos sujeitos à mesma coisa, que as mesmas situações. Mas deixa eu chamar a tua atenção para dizer uma coisa. Ainda que sejamos sujeitos, há uma promessa de Deus. Se na casa que tiver sangue, a calamidade não vai chegar. Deixa eu perguntar para você: tem sangue na tua casa? O sangue do Cordeiro está nas tuas portas? Sabe por que Deus mandou passar na porta, não no telhado, não na janela, não no piso? É porque a porta é a primeira coisa que a pessoa se depara quando chega. É o acesso para qualquer casa, é a porta. Então, quando o inimigo das nossas almas, quando qualquer calamidade se depara e vê o sangue do Cordeiro nos umbrais, ele tem que sair correndo, ele tem que voltar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que o diabo, ele pecou e peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, te prepara para a bênção. Não se preocupa com a calamidade. Pode acontecer, sim, pode acontecer, mas deixa eu te dizer uma coisa: você está protegido pelo Senhor. Ele está guardando a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Pai. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que o Senhor, deixa eu até localizar o versículo aqui para você se familiarizar e depois você ler. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Santo é o Senhor. Deus tremendo, aleluia. Deus é maravilhoso. Eu sinto o Espírito Santo se movendo aqui. Aleluia, Deus. É maravilhoso, Louvado seja o nome do Senhor. glória, louvado seja teu nome, Jesus. Deus é fiel. Deus está no controle da tua história. Aleluia. Deus veio, Pai. Deus é maravilhoso. O teu Deus é o meu Deus. Versículo 11. Eu disse: o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Assim, pois, a comerás com os lombos cingidos
e os vossos pés calçados, e com o cajado na mão. Entenda comigo isso. Nós entendemos que lá em Efésios, capítulo 6, quando se relata a armadura do cristão, dá uma conexão muito boa com esse texto. Mas eu nem vou citar muito o que está lá. Eu quero que você entenda comigo isso. Comer a Páscoa apressadamente. Pergunta para mim, por que, pastor? Porque nós estamos de saída. Não tem tempo para nada. Primeira coisa que nós olhamos que Deus manda eles fazerem é pegar o cordeiro. Depois Deus fala, olha, tira o fermento de dentro da casa de vocês. Por 7 dias não vai haver fermento. Mas Senhor, por que é que não pode haver fermento? Porque se alguém comer qualquer coisa levedada, tem que ser cortado de Israel. O texto diz isso. Mas pastor, o que é que tem a ver fermento? O que é que tem a ver eu ter fermento em casa? É claro que eu estou parafraseando, porque isso aqui era literal para Israel e para nós é espiritual. Fermento na Bíblia, ele sempre trata de algo pecaminoso, de algo para Deus abominável, de algo que Deus não quer que os seus servos tenham contato. Então nessa noite o Espírito de Deus está dizendo o seguinte: aonde é que tem fermento, joga fora. Se tem fermento, joga para fora. O que é o fermento? Aquela pessoa que chega perto de você e começa a falar, poxa, o pastor é o Tacílio, nossa, eu não vou com a cara dele. Isso é o fermento, tentando levedar a massa. Mas nessa noite, qualquer fermento que estiver, o fermento dos fariseus, ou qualquer outro tipo, está caindo por terra nessa noite, porque essa igreja não gosta de fermento, essa igreja não cresce no fermento, essa igreja cresce no milagre, no mesmo milagre da viúva. Não tem fermento, mas tem farinha na panela. Não tem fermento, mas tem azeite na botija. Não precisa de fermento, precisa de mãos que vão amassar, e o fogo do Espírito vai queimar. Deixa eu te dizer, Deus tem milagre de prosperidade para a tua história. Cingir os lombos quer dizer você está sempre preparado para o que der e vier. Faça uma conexão aqui. Eu sou muito difícil de lembrar nomes, mas faça uma conexão do que o diácono falou com o que o pastor falou. Esteja preparado para os dias maus. Porque quando foi instituída a Páscoa, uma das coisas que o Senhor mandou eles fazerem foi tirar o fermento, comer pão asmo. Pão asmo é o pão sem fermento, para quem talvez não esteja familiarizado com esse nome. Mas Deus também mandou comer ervas amargas. Pastor, mas por que erva amarga? Para não se esquecer de onde você está saindo, de aonde Deus está te levando. Você vai chegar no lugar onde tem leite e mel, mas não te esqueças das ervas amargas. Você vai chegar onde tem codornize, mas não se esqueça do pepino, da cebola que o Egito te servia, das panelas de carne que o Egito te servia. Você saiu de Lodebar nunca mais, mas não se esqueça, os seus pés estão quebrados. Você saiu de lá, não porque você quis, mas porque o rei foi te buscar da carruagem dele. Eu vou te dizer, vai sentar na mesa do rei. É tempo de saída. Mas saída da onde? Da situação que nos encontramos. Deus tem coisa maior para nós. Enquanto o mundo lá fora está lamuriando com medo, a igreja está glorificando. Sabe por quê? Que ainda que não tem dinheiro no bolso, mas no céu vai andar em ruas de ouro, e nós estamos indo para lá. Glória a Deus, aleluia.
Você precisa estar preparado com lombos cingidos. Porque quem tem lombo cingido está preparado para tomar cacetada. Eita Deus! Não é qualquer pancada que vai arrebentando, derrubando o crente. Eu quero que você tenha a mesma fé do Estevão. Ainda que alguém está jogando pedra na tua cabeça, você está com o olho fito em Jesus e falando: eu estou vendo ele de pé, vendo ele do trono, e ele está olhando para mim e está dizendo: vem. Glória a Deus, aleluia, sou glória a Deus, aleluia. Tempo de saída, da saída do seu êxodo. Aleluia. Porque todo mundo vê você escravizado. Tem gente que quando te vê acredita até que tem um guilhão nos seus pés. Você não consegue andar, mas nesta noite, nem que for para Deus mandar um terremoto na tua cela, vai cair tudo por terra e você vai sair andando livre nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus não te trouxe aqui para dizer para você: é Páscoa de coelhinho. Eu amo chocolate. Se você quiser me dar chocolate, eu vou aceitar. Não vou achar ruim, não. Mas isso não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a ressurreição de Jesus. Aleluia, Deus! Essa tradição de ovos de Páscoa foi introduzida no mundo, na Europa, no século XVIII, final do século XVII, por um francês que agora, como eu disse, eu não me lembro de nome, não vou lembrar do nome dele. Mas era proibido, a igreja católica proibia-se comer ovos durante a quaresma. Isso é tudo coisa que a igreja prega, a igreja católica. Então resolveram fazer o seguinte: já que não pode comer ovo de galinha, vamos tirar o que está dentro do ovo da galinha, rechear de chocolate e todo mundo vai comer ovo. Surgiu a tradição do ovo de Páscoa. Não tem nada a ver com a gente. Páscoa para nós simboliza ressurreição. Páscoa para nós simboliza a travessia. Páscoa para nós simboliza o literal da palavra. Deus vai chegar, vai olhar, vai passar por cima. Calamidade vai chegar. Como diz o Salmo 91, pode até chegar alguma praga, mas não vai entrar na tua tenda. Ela vai ter que pular, porque na tua tenda tem sangue. O sangue do Cordeiro está na tua tenda. Aleluia, Deus. Jesus não morreu por um punhado de coelhos. Muito embora que eu nem sei como inventaram essa história do coelho, porque coelho não bota. É verdade, Deus. Que bota é galinha, né? Pato. Até vale dizer que eu vi, eu não sei onde ali, um bannerzinho com um coelho segurando um ovo, a galinha falando pro pato: ele não bota ovo. Aí o pato disse: mas é muito bom de marketing. As pessoas compram a ideia que se vende para elas. Só que eu e você, guarda bem isso, eu e você somos mais. Eu sei que alguém lá fora pode estar ouvindo e até dizendo: pô, o pastor está falando que nós somos menos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja, segundo o apóstolo Paulo, ela anda com o pé na terra, mas a mente é de Cristo. Então nós não somos qualquer um, nós somos diferentes. Por isso que Satanás fica doido quando ele vê um povo reunido como está aqui, porque ele fala: nossa, eu não posso fazer nada contra esse povo. Sabe por quê? Porque Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque eu edifiquei, você é edificado em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se levanta o que quiser, você vai continuar de pé. Valeu, Deus. Lombo cingido. Mas não era só para estar com o lombo cingido. Era para estar com o sapato nos pés. O que dá a entender, se a gente for fazer uma exegese fiel do texto, para tirar de lá o que está escondido, dá a entender
que o que Deus quis dizer para eles é o seguinte: olha, vocês não vão sentar para comer, vocês vão comer de pé, talvez até movimentando o pé, mas por quê? Vocês estão saindo. Não vai dar tempo. Diz alguns historiadores que não tinha como levedar a massa porque não dava tempo, mas eu creio que a Bíblia diz que Deus falou para não levedar. Mas há uns historiadores que dizem, e algumas traduções da Bíblia que falam, que as mulheres pegaram quando estavam saindo e colocavam a massa debaixo da roupa e saíam amassando, para poder ir amassando e andando. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor fala, com o seu sapato no pé. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Eu vou te falar. Talvez você não entenda o que eu entendo. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês ficaram aqui cativos 430 anos até hoje. Hoje eu cumpro o que eu prometi a Abraão. Vocês estão tão acomodados aqui que se esqueceram da promessa que eu fiz. E só para parafrasear isso, Deus deu a terra para eles que Abraão tinha comprado, porque Abraão comprou a terra. Deus só queria devolver o que já era deles, mas eles estavam com a cabeça tão cheia de Egito, que eles não lembravam de Deus, que eles não lembravam de costume hebreu. Razão de Deus ter dado a Moisés os livros, o Pentateuco, para poder trabalhar o povo. Só que Deus estava dizendo, vocês vão estar de calçados no pé, porque vocês estão muito acomodados, e agora acabou vocês estar acomodados aqui. As acomodações para vocês não é mais no Egito, tem umas acomodações lá em Canaã, esperando por vocês. Vocês talvez não estejam entendendo, mas Deus estava dizendo para Israel, ei, se prepara para sair andando de encontro à promessa, não de agora, mas de 430, de 500 anos atrás, quando prometeu que a terra seria entregue a eles. Para a igreja, o que isso quer dizer? A igreja precisa estar preparada todo o tempo para sair da terra, não importa o que aconteça, porque nós aqui, meus queridos irmãos, vivemos uma vida abençoada, e é perigoso que nós tiramos a nossa mente do céu, mas nessa noite o Senhor está dizendo, o teu alvo não pode ser a terra, o teu alvo, ele tem que ser o céu. Deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado ter riqueza, não é pecado ter conquistas, não é pecado angariar coisas, e até um texto que faz, vamos dizer, uma alusão a isso, é quando Deus diz a Israel o seguinte, que quando eles saíssem de lá, era para pedir para os egípcios ouro e outras coisas, para que eles se enriquecessem, mas era para andar com os pés no Egito, mas a cabeça em Canaã, os pés calçados no Egito, mas a cabeça na terra que mana leite e mel. Você pode ter riqueza, você pode ser milionário, mas não pode se esquecer que tudo que você tem na terra não vale nem 1%, nem mesmo uma graminha do que está reservado no céu para esta igreja. Nós estamos a caminho do céu. Era para estar pronto para sair a qualquer momento. Só que a calamidade ia vir. Em Israel não se ouvia barulho. Ou melhor, Israel não. No arraial de Israel, no Egito, não se ouvia barulho. A terra chamada de Gozo, onde eles estavam. Mas aonde estava o povo egípcio, depois da meia-noite, esse horário é maravilhoso. Como Deus gosta de trabalhar depois da meia-noite. Depois da meia-noite, começou gritos, choros, desespero, lá no meio dos egípcios. E até dizendo que Deus gosta de trabalhar à meia-noite, é porque a meia-noite, para nós, se encerra um dia e começa outro. Pastor, mas não é
manhã, quando o sol sai, sim, no Oriente Médio acredita-se que o dia começa, em algumas culturas, após as 6 da tarde já começa outro dia. Mas para nós aqui, eu quero pegar isso, começa às 00h. Então o que eu quero que você entenda, que você se alegre com isso. Por quê? Porque não importa como o dia vai terminar para você à meia-noite, importa como a meia-noite e 30 segundos. Um projeto novo de Deus para a tua história, é um novo dia de Deus para a tua vida. Não importa como acabou um dia, importa como está começando outro. Deus tem um projeto nada fácil de se entender, mas glorioso para quem o aceita. Porque a calamidade estava tomando conta do Egito, mas Israel estava fazendo churrasco. Todo mundo desesperado, porque os primogênitos morreram. Morreu o primogênito de pessoas, morreu o primogênito de animais, e Israel cheirando churrasco, comendo carneiro, cordeiro, pão asmo, tomando uma água bem gostosa e comendo uns ramos amargos, enquanto o Egito estava desesperado. E sabe o que era pior? Eu vou dizer para você o que a Bíblia não diz. Enquanto o Egito estava gritando, Ísis nos ajude, Íris nos ajude, e todos os outros deuses, e nada acontecia, Israel estava no arraial comendo e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, se preparando para sair. Deixa eu dizer o que isso tem a ver com a tua vida. Enquanto lá fora o mundo está desesperado, porque não sabe para onde vai, você sabe para onde vai, você sabe quem te possui, você sabe quem é seu dono, você tem para quem clamar. E tem mais, quando você clama e diz: peraí, precisa me ajuda, peraí, eu já vou te ajudar, porque você não está clamando para um Astarote, para um Baal, não está clamando para um tipo de Deus que é feito por ouro ou por qualquer outro tipo de joia preciosa, mas o Deus que você está clamando, ele é invisível, não pode ser visto. Você pode não ver com o olho, mas pode sentir com o coração. Você pode não ver com o olho, mas pode ver o trabalhar dele no meio da sua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu Deus que abriu o mar vermelho, diga amém. O teu Deus que abriu o mar vermelho, ele não abriu o mar vermelho com a mão, como a gente vê por aí. Ele não abriu o mar vermelho assoprando com a boca. É verdade. Ele abriu o mar vermelho com uma coisa quase que insignificante para nós. Ele só, Deus não respira, mas ele falou: hoje eu vou fazer diferente, eu vou assoprar com o nariz. Esse é o Deus que você sabe. Aleluia! Sabe por que a Bíblia é inspirada? Porque a intenção de Deus é essa. Ele expira e nós aspiramos. É o que nós chamamos de pneuma ou ruach, né? Que é o vento do Espírito. É o vento que assopra, ou também a Shekinah que se manifesta no meio do povo. Mas se falando de assoprar, o assopro de Deus, ele move o mundo. O que construiu o mundo foi o assopro de Deus, foi a boca dele se manifestando e a sua palavra, Jesus, trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa para você entender. Você não é comum. Porque você acredita no inacreditável. É verdade, Deus. Mas você está enquadrado na Bíblia. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz exatamente sobre isso. E a minha Bíblia diz, e eu quero crer, eu vou profetizar sobre a tua vida agora, de uma forma diferente. Eu quero crer que você agrada a Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada, você tem fé.
Pastor, mas é do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema. Joga ela na terra, deixa ela crescer. Você vai ver o fruto que esse grão de mostarda vai produzir. Só não esconda a tua fé. Só não enterre o teu talento na areia, porque o Senhor está vindo. Estamos indo de encontro, e Ele está vindo para tomar conta daquilo que Ele entregou para cada um de nós. Estou encerrando. Diz amém, fala assim, amém. O povo está com fome, pastor. Estou falando aqui de comer churrasco de cordeiro. Deus é bom. Além de estar cingido, ombros cingidos, sapato no pé, Deus mandou que eles estivessem com o cajado na mão. É verdade, Deus. Pastor, esse negócio de cajado aí não é só para pastor, não? Depende. Porque ultimamente muitos pastores que eu conheço não usam mais cajado. Usam outras coisas. O cajado de muitos pastores foi lançado dentro da fornalha do Nabucodonosor e queimou junto com ele. Eita Deus! Porque não tem mais cajado alguns pastores. Pastor, para que serve o cajado? É para bater na cabeça da ovelha quando ela desvia? Não. O cajado é para amorosamente você estendê-lo, colocá-lo próximo à cabeça da ovelha e aproximá-la novamente do caminho onde as outras estão andando. O cajado é para você consolar. Por isso que o salmista diz, você conhece esse texto, né? Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Precisa bater na ovelha? Não. Ovelha não é passiva de apanhar. Porque a ovelha que tinha que apanhar, já apanhou, já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia nessa igreja. Então não precisa bater na ovelha, você tem que dar comida para ela. Por que tem muita igreja que os crentes vão embora? Porque estão com fome. Não se prega mais palavra. Por isso que eu amo essa tribuna aqui. Aqui está cheio daquilo que o apóstolo Paulo chama de mordomo. Pastor, só da tribuna? Não, aqui também. Aqui está cheio de pessoas que tem alimento para dar. Está cheio de menino aqui, ó, com 5 pães e 2 peixinhos. Não sabe o poder que está carregando, mas Jesus vai usar isso aí que você tem, que não é nada para alguém, para fazer uma multidão levantar a mão e dizer: glória ao nome daquele que vive. Glória a Deus, aleluia. Porque eu preciso de cajado. O cajado, literalmente, ele escora quem anda. Mas para Israel, que ia trilhar um deserto, precisava de cajado, sim. Porque pelo que eu entendo pelo texto aqui, na exegese desse texto, Israel não esperou o sol sair para sair. Porque o faraó foi lá junto com seus governadores, sacerdotes e com todo o povo que queria que Israel fosse embora. Ó, some daqui, vocês todos. Vão adorar o Deus de vocês lá, porque eu não quero mais vocês aqui. Então não dava tempo de amanhecer. O cajado ajudaria para que eles prestassem atenção onde eles iam pôr os pés. Eu pergunto para você, quando você anda, você vê onde você põe o seu pé? Você põe primeiro o pé ou primeiro o cajado? Pastor, o cajado é a palavra de Deus. Então como é que eu vou pôr a palavra de Deus para mim poder andar? Muito embora que o salmista diz, né? Que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E como é que eu faço isso? Eu vou colocar no chão? Vou usar como lanterna? Espiritualmente, você vai. E como que eu vou fazer? Seja dirigido por ela. Aleluia!
Uma das coisas que nós classificamos a Bíblia, além de carta magna de Deus, é bússola. Ela dirige a pessoa para não perder o caminho. Só que a bússola que os marinheiros usam, ela se alimenta, vamos assim dizer, para dar a sua direção pelo campo magnético da Terra. Então, se houver uma variação, o que não ocorre, mas pode acontecer, já há relatos que ocorreu, a bússola pode mudar de rumo ou te deixar perdido. Espera aí, pastor, mas então a Bíblia não aponta para o norte. E a Bíblia não depende de campo magnético. Lembra quando eu falei que Deus, Ele inspirou a Bíblia e nós aspiramos? Não foi em vão. A Bíblia ela aponta para Jesus. Tudo se resume em Jesus. Então, se você fizer o que ela mesma diz, olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, pode acontecer o que for, você não vai perder o seu caminho. Por que o cajado é consolo? Porque toda vez que o teu coração se abala, ela tem uma palavra para dizer para você: não temas. O que queres que eu te faça? Não me pediste nada ainda. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? E eu vou encerrar aqui. Não se apoie em nada desse mundo. Se apoie na palavra. Se apoie na fé que Ele colocou em você. Deus tem uma chamada para cada um de nós que aqui estamos. Tem gente aqui que vai ser pregador, outros vão ser cantor, outros não vão fazer nada disso. Mas Deus tem uma chamada para cada um. Fala, Deus! Você está de saída. E essa palavra se resume nisso. Que a verdadeira Páscoa, ela quer dizer passar por cima e ter livramento. Mas o verdadeiro êxodo para nós, saída, nós estamos indo para o céu. Eu creio, Jesus. Mas essa noite não é só para o céu que nós temos destino. Porque Jesus falou que nós não devemos pensar só nas coisas que vão acontecer no futuro. Ele disse que se nós deixarmos a nossa vida pela sua obra, nós vamos ter no por fim a vida eterna. Amém? Amém. Amém? Amém. Mas e antes dele dizer isso, o que ele disse? 100% tanto neste mundo. Então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus tem bênção na terra para você, para a tua família. Tem uma coisa que eu quero te dizer. Você vem orando por alguém na tua casa. E tem uma coisa nesse texto que me deixa bastante feliz. Quando Deus mandou Israel sair, Ele disse assim, ó: ninguém vai ficar para trás. Todo mundo vai sair do Egito. Ei, deixa eu te dizer, se prepara, porque vai começar a acontecer movimento de salvação de parente de crente desse lugar. Deus vai começar a trazer marido, trazer esposa, trazer filho, trazer cunhado, trazer patrão, trazer quem tiver que trazer. Mas eu quero dizer para você, a salvação está sobre a tua vida. Somente salvo não. Você, além de salvo, você tem a unção do Espírito para poder ministrar a salvação para as pessoas. Eu creio, Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Fecha teus olhos. Estamos de saída. O nosso êxodo chegou. Aleluia! Quantas humilhações as pessoas nos propõem, achando que nós
por causa da nossa aparência, por causa da nossa roupa, por causa da nossa voz, por causa de algo que nós temos ou não temos, nos humilha e quer fazer de nós pessoas que não têm valor. Mas nessa noite Deus está dizendo o seguinte: o teu valor é acima do ouro, milhões e milhões de vezes. Você é a joia mais preciosa que o Senhor tem, e o projeto dele na tua vida é grande. E eu quero orar por você, para que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. Fica no teu lugar, fecha o teu olho e nós vamos orar. Eu quero que você ore. O Espírito de Deus vai aonde você está, ele vai tocar em você. Olha, o Espírito de Deus já está. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua igreja que está aqui na minha frente, Senhor, e aqui a minha retaguarda, os teus obreiros, a tua igreja que é composta por membros, obreiros, obreiras, por pessoas que o Senhor escolheu, selecionou. Muitos deles têm uma história difícil, uma história que não é fácil, que passou coisas que achava até que não passaria, história de rejeição, história de sofrimento, história de perda. Mas nessa noite, querido Espírito Santo, a tua palavra veio nos dizer que o Senhor tem uma promessa para entregar a cada um desses que aqui estão. E agora, Senhor, eu abençoo a tua igreja no nome do Senhor Jesus. A tua igreja agora, de posse da tua bênção, de posse da tua vitória, preparada para receber aquilo que o Senhor veio entregar, Senhor. Oh, querido Espírito Santo, agora assopra sobre cada um deles, vai renovando, vai tocando, vai batizando com teu Espírito, vai fazendo obra grande nessa noite, querido, em nome de Jesus. Onde houver enfermidade, cai por terra, porta fechada vai abrindo. Se houver alguma ação contrária nessa noite, vai ser colocada por terra agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja restituído aquilo que foi perdido, no nome de Jesus. Agora, querido Espírito Santo, vai trabalhando no meio do teu povo, Senhor, confirmando a tua palavra que nessa noite foi pregada, Senhor, foi falada a tua vontade aos teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus está conosco no meio da nossa luta. Eu pude aprender hoje. O Egito estava escravizando, mas Deus direcionou para o seu povo a vitória no meio do Egito. Deus vai direcionar a tua vitória no meio da tua prova nesta noite. Eu cheguei aqui, estava de um jeito, mas Deus me alegrou por mais uma semana. Que Deus abençoe a vida do pastor, da sua casa e da sua família. Que Deus possa fazer tudo, que esta unção que o irmão tem, por onde ele passar, Deus possa resplandecer sobre a vida do povo, porque o Senhor vai te levar para alguns lugares que você já passou, mas vai passar novamente, porque Deus tem honra para a tua vida e para a tua casa. Enquanto o irmão ministrava, eu pude ver o seu sapato pegando fogo. Enquanto o irmão ministrava, eu pude ver o Senhor trabalhando. E Deus me dizia: toda língua maldita cairá contra a tua vida. E o Senhor vai agir sobre a tua história nesta noite. Aleluia. E você que crê, pode dizer um amém para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, terça-feira tem culto.